Olá, seja bem-vindo a mais uma Sala de Visitas. Como você já sabe, a sala é sua, telespectador da TV Câmara São Paulo. Hoje o nosso tema é a rede Adote um Vereador. Você sabe como funciona? Se não, ou já conhece, a gente vai tirar mais dúvidas. E quem nos trouxe esse tema é o vereador Ricardo Yang, do PPS, que também apresenta o programa hoje comigo. Seja bem-vindo à sala, vereador. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Natália. Obrigado pela presença. Quem é o convidado, o primeiro convidado, né, do primeiro bloco? É o Cláudio Vieira, que foi o fundador do movimento da rede Adote um Vereador e aceitou o apelo do Milton Jung, da Rádio CBN, para que se aumentasse o controle da sociedade sobre os vereadores eleitos. Deve dar bastante pano para manga essa discussão, não é? Então, seja bem-vindo à nossa sala de visitas aqui na TV Câmara. Obrigado pelo convite. Minha primeira pergunta, Cláudio, vou fazer logo de cara. Como é que funciona o Adote um Vereador? O nome, né, já diz um pouquinho, mas como é que funciona esse trabalho? Ao contrário de muitos, que algumas pessoas não entendem, né, o que é adotar um vereador, na verdade, é acompanhar o mandato do vereador, é fiscalizar os atos dele dentro do parlamento e na cidade. E a rede, ela é criada para isso, ela é criada para que o cidadão tenha um olhar dentro do parlamento municipal. Na verdade, o cidadão já tem que acompanhar o trabalho, mas talvez a rede venha funcionar como um alerta para esse cidadão, não é, vereador? Olha, Natália, para mim, o Adote um Vereador está sendo excelente, porque são milhares de eleitores, né? E você não consegue ouvi-los a todos. E aquele que nos adota, ele consegue fazer uma síntese, ele é um termômetro, ele não deixa que nos descolemos demais das promessas de campanha, nos lembra dos erros e quando a gente escorrega e todo vereador comete seus erros, está lá nosso adotante, eu não sei como é que vocês chamam aquele que adota. Como é que chama? Nós brincamos de padrinhos, né? É um padrinho do vereador. Nós somos os padrinhos. Padrinho. No gabinete a gente chama de adotante, mas padrinho é muito melhor, né, claro? Então, nossos padrinhos zelam por nós, claro, né? Eles não têm nenhuma obrigação de nos apoiar politicamente, podem até ser de um outro partido, mas eles têm o compromisso de manter a aderência do agora vereador com as promessas do candidato. Então, vamos explicar ao pessoal de casa, o senhor está falando de padrinho, de adotante, deixar bem claro. Então, é uma pessoa que acompanha o seu trabalho, ela é escolhida, né, apadrinha o seu trabalho e acompanha tudo dia a dia, passo por passo. Isso. É isso mesmo. Bom, primeiro, é fantástico esse trabalho que os padrinhos fazem, porque leva muito tempo. Imagino. O trabalho de vereança é um trabalho complexo, lida com muitos temas, muitos deles com uma complexidade técnica também. E são algumas horas, eu não sei, Cláudio, na média, quantas horas os padrinhos se dedicam por dia. Mas em relação ao meu padrinho, Rafael Carvalho... Que vai conversar com a gente no próximo bloco, vai contar um pouquinho pra gente. Eu vou escutar. No próximo bloco eu vou escutar. O que ele fala do senhor, né? Acompanha o trabalho. Ele deve dedicar pelo menos uma hora e meia por dia para acompanhar o mandato. Porque ele está em cima do arco, ele está em cima. Ele acompanha tudo, o tintim que acontece. E quando tem um pronunciamento na Câmara, alguma coisa, enfim, que ele não entendeu muito bem, ele nos comunica imediatamente e pede satisfação. Ele mesmo já vai atrás pedindo satisfação. Então eu pergunto, Cláudio, como é que funciona esse processo? Desde o momento que ele fala, é a pessoa que pode falar, eu quero apadrinhar esse vereador, é feita uma seleção. Conta pra gente como funciona o processo de escolha. São atitudes individuais, cada cidadão faz isso ao seu tempo, porque todos nós trabalhamos, temos os nossos afazeres. Eu, por exemplo, faço durante o meu trabalho... É um trabalho voluntário, então? É voluntário, todos somos voluntários, claro. Fazemos Olha isso, que legal. os horários que a gente consegue encaixar, eu consigo fazer em mais horários, porque eu sou dono da própria empresa que eu trabalho, mas a maioria das pessoas tentam encaixar, né, naquele melhor horário, um pouco de manhã, na hora do almoço ou à noite. Eu acabo colocando muito tempo em cima, porque eu gosto de estar sempre participando. As redes sociais é um local que eu estou sempre de olho, como o Rafael faz direto com o Ricardo, eu estou sempre olhando também. Rede social é um grande aliado hoje, né, para quem participa. Porque a gente não precisa estar aqui todo o tempo dentro da Câmara, né? Assim como as sessões, as comissões são tudo transmitidas, a gente consegue ver de casa, consegue opinar na hora, fazer um posicionamento. Porque o legal do padrinho é fazer um posicionamento crítico, ele conversar, dialogar, sugerir, inclusive, para o vereador alguns projetos, mexer com o gabinete, com o parlamento ali. Ele comunica direto com o gabinete, ele tem um papel presente. O tempo todo. Ali. Então, isso
isso é legal, o padrinho fazer isso. Ele está sempre se posicionando, mostrando aquilo que ele acha sobre os temas da cidade, porque tudo que passa pelo parlamento mexe com a nossa vida, pro bem ou pro mal. Então, a qualidade de vida de cada cidadão passa pelo parlamento. Então, é legal o padrinho estar sempre junto com o vereador, atuando o tempo todo. E como funciona essa escolha? Como, por exemplo, o Rafael chegou no vereador Ricardo Yang? O Rafael não tem como... Ele pode até falar no próximo bloco, que ele vai falar como chegou. No meu caso, no meu bairro, eu moro próximo da região do Morumbi, o vereador que eu queria adotar já tinha sido adotado à época. Nós iniciamos com 7 ou 8 padrinhos na época, né? Hoje são mais de... Quando começou o trabalho? Em 2008, logo após as eleições municipais de 2008. Então, esse grupo foi crescendo e passamos de 22. Temos um site, inclusive na internet, com todos eles que são adotados hoje em dia, que tem alguns padrinhos que já acompanham. E o cidadão, ele escolhe por N motivos. Ou porque o vereador, ele atua no bairro dele, ou porque às vezes é de um partido que agrada. Parte, então, do cidadão. Eu posso chegar ali e escolher, eu quero acompanhar o trabalho do seu vereador. Sim, como tem vereador escolhido por mais de um... bairro. Tem mais de um. Tem vereador que tem mais de um padrinho. E a gente não impede, o vereador já tem um padrinho. Não, se você quiser adotar também, então faça o seu... São mais 2 para trabalhar, mais 3, mais gente para acompanhar o trabalho. Para acompanhar, isso é legal, porque no final você acaba deixando tudo isso registrado, porque a gente publica isso em blogs ou no Facebook, em páginas do Adote um Vereador, deixa os nossos comentários. Isso fica registrado, porque outros cidadãos que não têm esse tempo de acompanhar, leem essas opiniões, as nossas cobranças, as nossas sugestões, porque nós fazemos isso o tempo todo. Então, a pessoa que entra num outro horário, ele consegue ter uma ideia do que está acontecendo. E esse trabalho que o Cláudio, o Rafael e os outros padrinhos fazem, ele tem um componente extremamente avançado, que é o controle externo do mandato. Porque, normalmente, o candidato, ele se elege e depois ele só vai prestar contas, ou pensa que só vai prestar contas 4 anos depois na próxima eleição. E o movimento Adote um Vereador faz com que isso seja cotidiano. A prestação de contas é cotidiana. Não existe nenhum vínculo entre o padrinho e o vereador que não cumprimento da sua plataforma, da sua promessa de programa. Então, é um controle externo muito útil para o vereador. Porque, primeiro, o obriga o tempo todo à coerência, à prestação de contas, a olhar o que está fazendo. E, segundo, vai protegendo o seu mandato de forma que, quando eventualmente ele tentar a reeleição, o processo de prestação de contas vem sendo feito de forma contínua. Um outro aspecto importante da rede Adote um Vereador é a qualificação do mandato de vereador. Existe hoje na sociedade uma desqualificação muito grande em relação à Câmara Municipal e do vereador nem se fala. E muitas vezes a população faz isso porque a mídia de um lado não ajuda e do outro lado a Câmara se fecha dentro de si mesma e os vereadores viram um corpo, né? Que não se abre, para a sociedade. E o padrinho, ele ao acompanhar a atividade do vereador, ele também ajuda a população em geral a observar o quão complexo é um mandato do vereador quando bem exercido. Ele leva, por exemplo, um padrinho acompanha, você falou que nos trabalhos de comissões, presença em comissão, também a sessão plenária, ele tem que entender um pouquinho dessa vida política para na verdade, transmitir para a população de um jeito mais fácil, traduzir, porque às vezes a linguagem política aqui dentro, a linguagem de plenário, é muito difícil. Quando a gente transfere de uma outra forma, a população fica mais fácil. É um papel do padrinho também? Sim, no início a gente acaba tendo alguns problemas, porque para entender de todo o funcionamento leva bem complicado. A gente, no início, a gente vai posicionando, vai colocando umas ideias, tudo, mas vai analisando como que funciona. Com o passar do acompanhamento, a gente vai acompanhando, a gente percebe como que as coisas tomam forma, por que existem as comissões, por que todos os projetos de leis passam pelas comissões. São coisas que, no início, nenhum padrinho vai entender, mas que com o passar do tempo, ele vai entendendo tudo e vê como que funciona realmente a Câmara. Tendo esse contato direto com o vereador, ele consegue depois, com o tempo, aprende e leva isso lá para a associação do bairro, para o Conselho de Segurança, para o CADES, começa a levar essas informações para as pessoas e elas passam a entender um pouco também. Então, isso é muito legal, a gente acaba aprendendo junto. Você acha que os vereadores estão acessíveis como vereador? Tem um acompanhando ele ali. Pelo que eu entendi, Rafael está ponto a ponto acompanhando a sua história, não é? Ponto a ponto. Você acha que os outros estão acessíveis também nessa ideia? Eu não sei, eu acho que o Cláudio pode falar um pouco sobre isso, porque, na verdade, nós temos 22 padrinhos, são 50
55 vereadores, tem um monte de vereador sem padrinho. Mas quando o Rafael liga lá no gabinete... ele liga mesmo, ele chega a ligar. E o pessoal diz, o Rafael ligou, o Rafael está na linha, o gabinete fica em silêncio. O que o Rafael disse? Qual é a proposta do Rafael? Então, é muito interessante. E o que você falou, Natália, e o Cláudio confirmou, é que as pessoas acham que o vereador apenas tem atividade legislativa de legislar. Na verdade, a atividade legislativa é um componente fundamental, mas é mais uma das atividades vereadoras. As atividades de fiscalização, de participação em CPI, a participação nas comissões onde o mérito das leis é discutida, a questão das audiências públicas. Nós temos uma profusão de audiências públicas ocorrendo na cidade inteira. Nós temos os eventos aqui da Câmara. Nós temos as audiências com os secretários, com os prefeitos, muito além da sessão plenária, com os subprefeitos. Então, é uma atividade muito intensa e que muitas vezes o eleitor não tem essa percepção. E esse trabalho, então, do ADOT, vereador, facilita esse conhecimento, não é isso, vereador? Facilita porque eles têm a oportunidade, os padrinhos têm a oportunidade de ver esse leque imenso de frentes, né? E ajudam a esclarecer os eleitores, a população em geral, de que a atividade de vereador não é de zelador da cidade, vai muito além do legislador, da zeladoria da cidade, que é o acompanhamento dos subprefeitos, e tem uma questão de conteúdo, de inteligência mesmo, porque agora, por exemplo, a cidade toda está parada em torno da discussão de transportes. A questão não é apenas a questão da tarifa, é o próprio sistema de transportes públicos da cidade que entrou em colapso. E quais são as alternativas? O que outros países estão fazendo? O que outras cidades estão fazendo? Quais são as propostas factíveis? Quais aquelas que não são? Quais são as injustiças políticas na discussão do sistema de transporte? Tudo isso faz parte do dia a dia do vereador. E o padrinho acompanha isso com muito interesse. Então, eu pergunto para você, como é que funciona essa receptividade dos vereadores? Como é que eles sabem do projeto? Como é que funciona essa relação aqui na Câmara? No início foi mais difícil, porque todos sempre olham, né? De que partido eles são? Quem os colocou aqui? É difícil, porque o vereador ele tem a grande oportunidade de conversar com quem está na ponta, que é o morador lá do bairro, porque o cidadão que é o padrinho, via de regra, ele é um cidadão comum, como eu sou um cidadão comum. Eu trabalho na minha empresa lá no bairro, então tenho uma visão do meu bairro que eu preciso levar isso para o vereador que esteve lá no meu bairro, inclusive pedindo votos. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que ir até o gabinete, tenho que ligar, marco uma hora, como eu fiz com o meu vereador que eu adotei, e alguns no início não recebiam muito bem essa proposta. Hoje não. Hoje a maioria já consegue receber, mesmo que não atenda da forma que a gente gostaria que fosse, porque o cidadão, o padrinho, ele é uma pessoa parceira, ele está ali para agregar. Nós não só fazemos críticas, a gente contribui, a gente tenta ajudar. O assunto transportes, por exemplo, a gente vai sugerir também alguma coisa, e o vereador é que vai falar, isso é factível, isso não é, isso dá, isso não dá, tem orçamento, não tem, porque o cidadão que está na ponta, ele ouve lá o senhor que subiu no ônibus, que chegou atrasado. Então, a gente tem que ter essa porta do gabinete aberta, afinal, a Câmara é a casa do povo. Se o vereador não recebe o povo, não recebe o padrinho, fica complicado, porque o cidadão tem que participar do mandato. Aliás, nós votamos e devemos cobrar, porque o vereador, ele cobra o prefeito. Mas quem cobra o vereador? É o eleitor, é o cidadão. E é isso que nós fazemos com a rede Adote um Vereador. Depois de uma fala como essa, o senhor concorda totalmente com isso? Não só concordo, como eu acho que os padrinhos são essenciais para reduzir a arrogância natural de quem está no poder. As pessoas esquecem que poder é serviço, ninguém está no poder em nome próprio. As pessoas estão no poder para servir a população, para servir alguma causa e precisam prestar contas, né? E precisam, inclusive, se habilitar a poderem fazer esse tipo de serviço. Então, o poder não pertence ao político. O poder é uma outorga e o político precisa estar à altura dessa outorga. E aí, os nossos padrinhos, eles combatem essa arrogância. Então, olha, não se esqueçam que vocês estão aí como para servir, não estão aí para dispor do cargo para interesse pessoal.
certeza. O nosso primeiro bloco está chegando ao fim. Por favor, se quiser deixar um e-mail ou um site da rede, quem quiser participar, conhecer um pouquinho mais, qual é o site? O site é o www.adoteumvereadorsp.com.br. Lá tem todos os telefones, contato, e-mail. Aí quem se interessar, eu chamo a população para que outras pessoas participem e adotem o seu vereador, aquele que você elegeu. Se você não elegeu, escolha um e adote um vereador. Já sabe como participar, então não saia daí. No próximo bloco, a gente vai conhecer um pouquinho da história do Rafael, que acompanha de pertinho o trabalho do vereador Ricardo Yang. Eu acho que ele vai ficar mais quietinho do que vai ouvir bastante o que o Rafael vai falar. Não saia daí.